Oi, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Rebeca, seja bem-vindo para mais um vídeo. Eu vou estar respondendo algumas perguntas muito frequentes que as pessoas fazem em questão ao meu trabalho, ok? Aqui tem algumas perguntas para mim não me embolar. Vamos lá, a primeira pergunta mais frequente é: por que quis fazer o curso? Foi muito difícil? Gente, eu sempre tive muita curiosidade em conhecer o corpo humano por dentro. Em questão dos filmes que eu assistia e tudo mais, enfim, sem balela, né? Quando eu soube, descobri que tinha esse curso de necrópsia, eu corri atrás, foi bem difícil, mas me apaixonei já de primeira. Quando começou a ter as aulas, os estágios, né, as aulas práticas mesmo, eu me apaixonei mais ainda e quis correr atrás mesmo para conseguir um trabalho que é muito difícil, principalmente para mulher, ok? Não sei na sua cidade, mas aqui em Brasília é quase, tipo, raríssimo mesmo ter uma mulher que trabalhe nessa área, tanto em clínica como em hospital é mais fácil, principalmente para quem é concursado. Mas para quem não estágio, essas coisas e tal, é totalmente um pouquinho mais difícil, ok? E foi difícil? Sim, foi muito difícil, gente. Primeiro que a dificuldade já começou em achar um lugar que tivesse esse curso de necrópsia e o preço não fosse tão absurdo, porque os valores mais que tinham aqui eram em torno de 3.000 a 4.000 reais. Então, assim, graças a Deus eu consegui um lugar que o valor, assim, dividia, era tranquilo, enfim, né? Porque tinha que pagar tanto a faculdade como o curso. Então, assim, né? Mas, enfim, foi muito difícil, sim. As matérias também foram difíceis, mas foram muito boas. Assim, eu aprendi bastante coisa, né? E para arrumar trabalho, essas coisas assim, até estágio mesmo é bem difícil, tá? Você tem medo? Gente, não. Eu não tenho medo de trabalhar nessa área. Minha mãe tá aí para provar, meu esposo também. Eu sempre fui uma pessoa super curiosa em questão dos lados diferentes, para não ter que falar o nome, mas assim, em questão de coisas assustadoras, de terror e tal, eu sempre tive muita curiosidade e não tenho medo. Porém, é, estagiar, trabalhar no hospital sozinha, assim, de questão de ficar sozinha, nenhum técnico fica só. Mas vai ter um momento que, mesmo que não tenha um serviço ali, que você não vai estar trabalhando o tempo todo. Algumas vezes você tem uma hora para descansar e tal. E dá um pouco de medo, sim, principalmente quando é de madrugada. Hospital dá medo, a clínica não, mas hospital dá medo. Já viu alguma coisa estranha? Gente, muita gente me pergunta isso. Para algumas pessoas, só de estar trabalhando com né, um cadáver, um corpo tal ali, já é estranho. Eu não acho, porém, já aconteceu algumas coisas diferentes. Tem até um vídeo que eu fiz falando sobre isso. Mas já aconteceu algumas coisas diferentes, sim. O que a sua família falou quando você disse que ia ficar nessa área? A primeira pessoa a saber que eu queria fazer o curso foi o meu esposo. Eu tive muito medo porque eu já estava pesquisando, estudando há muito tempo, já há mais de um ano estava estudando, sem contar nada para ninguém, estudando na área mesmo da anatomia, com a ajuda da faculdade, lógico, porque na educação física também trabalha bastante essa parte. Só que eu estava estudando muita coisa do corpo humano, dos órgãos e tal, e sempre tive muita curiosidade em saber qual é a textura, como é que é o nosso corpo por dentro, de verdade, assim, cara a cara. E aí, quando eu contei pro meu esposo, eu falei para ele, amor, eu quero fazer um curso de necrópsia e pronto. E aí ele achou meio estranho, perguntou primeiro o que era, como é que era e tal, aonde. Aí eu falei, ainda não sei o lugar, mas é assim, assim, assado. Ele super me apoiou, como em tudo, né? Ele me apoiou bastante, me deu super força. O meu maior medo mesmo foi só para contar para minha mãe, porque os meus filhos eu contei depois que eu já estava trabalhando, que eu fui explicar mais ou menos como é que era. Hoje eles já estão bem cientes de tudo, mas para minha mãe eu tive muito medo de contar, tanto porque eu tava
já tinha feito a faculdade, estava fazendo pedagogia, já tinha terminado a questão da pedagogia e estava fazendo educação física. Então, foi algo assim, sabe? Tipo, ai filha, mas e a faculdade? Como é que vai ser? Falei, ah, mãe, a faculdade é tal horário e o curso é tal, né? E assim, e eu só contei pra minha mãe depois que eu já tinha visto o lugar, tudo certinho. E aí, que eu já tava ciente mesmo, confiante que era aquilo que eu queria. E aí eu contei pra ela o que era e tudo. E ela super me apoiou, pela minha surpresa. Ela me apoiou bastante, né? A minha família em si, todo mundo também apoiou. Não sei se alguém achou estranho ou não, deve ter achado, mas não tive críticas pessoalmente, eu não tive nenhuma crítica. Ahn, essa é clássica. Você comeu carne normal depois que começou a trabalhar nessa área? Gente, não questão da carne. Como vocês devem imaginar, o nosso corpo humano, os nossos órgãos, é um pouco parecido com os órgãos de alguns animais. O formato, o tamanho e tudo mais. O cheiro. E assim, eu sempre gostei muito de linguiça, fazer churrasco, essas paradas e tal. A primeira vez que eu estagiei no hospital, que quando eu fui mesmo, que eu vi ali a textura, que eu senti o cheiro e tudo mais, é, eu fui numa quinta-feira, eu não. Deus, então eu tava tranquila ali e tal. Foi super legal aquela adrenalina, né? Tipo, me apaixonei. Foi incrível. Só que quando foi no domingo, meu esposo foi inventar de fazer um churrasco, eu comi carne, comi tudo normal. Porém, quando foi na hora da linguiça, eu fiquei meio que lembrando do intestino, o cheiro, linguiça de porco, e aí eu fiquei tipo meio que, sabe, eu não consegui, e eu passei mais ou menos uns 3 meses sem conseguir comer, mas foi a única coisa também. O resto foi super tranquilo. Eu conheço algumas pessoas que trabalham nessa área, que fizeram estágios, ficaram muito tempo sem comer fígado, carne, tudo assim, tipo, sabe? Até macarrão. Eu conheci uma menina lá que ela não come macarrão. E assim, realmente tem algumas coisas que quando você tá fazendo lá, que você tá trabalhando, no comecinho, depois você acostuma, mas quando você tá trabalhando, você começa a lembrar, sabe, da comida, principalmente a gente que prepara comida, você fica meio tipo, parece e tal, mas depois você se acostuma, super tranquilo. Eu demorei uns 3 meses pra voltar a comer linguiça. Hoje já é tudo super tranquilo. É, algumas pessoas perguntam: vocês comem lá na sala do. Tem gente que fala do necrotério que não é. Gente, não. A gente, tipo, isso é mito, é filme, é coisa de filme, entendeu? Ninguém, a gente toma todos os devidos cuidados. Tem o horário lá de você ter as suas refeições. É totalmente um lugar totalmente diferente, em outro, bem longe dali, entendeu? É tudo muito certinho, tudo muito limpinho. Não tem, gente, isso daí é mito de você, igual filme, você tem um corpo na mesa e uma pizza do outro lado. Gente, isso não existe, entendeu? Eca, não tem condições, sabe? Isso é nojento. E muitas pessoas perguntam também o que me levou a fazer o curso, que tem a ver com a primeira pergunta. Gente, quando eu comecei a me apaixonar de verdade mesmo, pela necrópsia, eu nem sabia o que era. Muito menos o que era tanatopraxia, muito menos isso. Eu não tinha noção, eu nunca nem tinha escutado falar sobre tanatopraxia. Mas eu sempre tive curiosidade em saber como que eram as pessoas depois que morresse, quem cuidava, como é que ficava. Porque eu já vi que é muito diferente no interior, né? As pessoas mesmo que os familiares que limpam e tudo mais, e até em algumas cidades também é assim. Porém, aqui é diferente, assim, tem um lugar certinho, tem a clínica que vai, aí faz a formalização, aí às vezes embalsamamento, depende muito. E aí eu sempre tive muita curiosidade de saber, depois que eu comecei a pesquisar, eu tive mais curiosidade ainda em ver pessoalmente como é que era tudo, entendeu? Foi isso que me levou a correr atrás do curso, que foi super difícil, que se não fosse por causa da minha professora, muita saudade da minha professora, sabe, de anos atrás, ela pegou e falou pra mim: olha, se é teu sonho mesmo, não desista e tal, é só tu que vai, só depende de você, entendeu? Porque tudo eu falava: ah, não dá, eu tenho os meus filhos, tipo, eu tenho a faculdade, tenho trabalho, eu trabalhava em outro lugar, tem isso, tem aquilo.
E aí ela falava, quem tá colocando obstáculo é tu. Porque quando a gente tem um sonho e a gente quer aquilo de verdade, a gente corre atrás. E foi isso que eu coloquei na minha meta, entendeu? Se eu queria mesmo, eu corri atrás. Eu encontrei em um lugar, o valor tava tal, não dava. Foi no outro, não dava. Pesquisei, não dava. Demorei, custei e acabei achando um lugar que, tipo, eu nem imaginava que tinha. E assim, super totalmente diferente, assim, tudo do que eu fiz, do que a pedagogia, do que a educação física, do que brigadista, do que tudo que eu já fiz na vida. Vários outros cursos que eu fiz, o que eu mais amei, o que eu sou apaixonada, que eu pretendo, se Deus permitir, passar no concurso, é ficar nessa área. Então, assim, só peço para vocês respeitarem, gente, não julguem o trabalho das pessoas, ok? E assim, é diferente? É diferente. Mas é um trabalho que é essencial. Se não fosse por isso, não ia existir tanto a descoberta, né, da causa da morte e nem você olhar ali aquela última pessoa toda arrumadinha e tal, sabe, gente? É incrível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai ter vídeo todos os dias no canal. Se inscrevam, gente, para ajudar o canalzinho a crescer. Compartilhem, ative o sininho, ok? Um beijo, até a próxima!